Pessoal, então aqui aula 2, tá? Finalização aqui da aula 2, com mais dois trechos, tá? Primeiro eu vou falar sobre contrato de incorporação e no último trecho aqui então da aula 2 falar sobre os procedimentos de distrato, tá? Principalmente as alterações promovidas aí no Código Civil no ano de 2018 e 2019 com algumas alterações aí, com algumas confirmações, né, as chamadas jurisprudências aí, lá proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito que se aplicam hoje, né, sobre os contratos de incorporação imobiliária, principalmente aí com relação aos direitos, né, do adquirente de unidades ainda a serem produzidas, né, unidades na planta, que mais afeta e que pode vir a afetar, que pode vir a influenciar aí a estruturação do nosso negócio, é a porcentagem de recursos a serem devolvidos ao adquirente em casos de desistência do adquirente, né, vindo aí a promover o distrato com o incorporador. Claro que existem aí condições, né, para que o adquirente faça, né, solicite esse distrato, né, e que se promova esse trâmite aí de devolução de recursos, né, do incorporador para o adquirente e outras questões jurídicas aí relevantes, né, para que o processo seja feito dentro da legislação. Então nós precisamos estudar isso aí de forma com bastante atenção, né, para que nós não incorramos, né, na qualidade de incorporador em questões que venham a infringir a legislação e que, naturalmente, nós estejamos preparados para algum impacto financeiro que venha aí a cometer, né, a estrutura operacional, né, do nosso negócio, da incorporação. Eu vou encerrar aqui esse pedacinho, né, eu vou dar sequência, tá, ainda aqui nesse trecho, tá, no contrato. Nós vamos estudar aqui um contrato de incorporação real. Tá? Um contrato que precisa ser aí adequado, né, diante da realidade de cada incorporador, mas um contrato que abrange todas as questões ligadas ao processo de incorporação. Muito importante você saber que o contrato de incorporação ele é firmado com o dono do terreno. Tá? É o incorporador e o dono do terreno que firmam o contrato de incorporação. O contrato que eu vou mostrar para vocês aqui, então, ele é um contrato de incorporação com permuta, tá? Ou seja, o incorporador vai pagar pelo terreno com área a ser ainda construída, tá certo? Os contratos a serem firmados com terceiros, que eventualmente irão adquirir as outras unidades do empreendimento, são contratos de compra e venda, né? Promessas de contrato de compra e venda de unidades autônomas, de frações ideais vinculadas a um contrato de construção. Tá? Eu vou fechar aqui o slide, eu vou passar lá para o documento em Word, tá? Pessoal, então aqui a gente tem, tá, um modelo de contrato de permuta de terreno por área construída, né, o chamado contrato de incorporação, tá certo? O que é incorporação? A gente está, né, fazendo um contrato com um proprietário de terreno, né, nesse caso aqui nós estamos fazendo a aquisição do terreno via permuta, tá, em área a ser construída no empreendimento, tá? Eu vou explicar para vocês aqui como que se dá esse processo, né? Na verdade, se você chegou aqui até esse ponto do curso, você já sabe como que se dá o processo. Aqui, então, no contrato, a gente está formalizando, né, o processo de incorporação, né, via pagamento do terreno com área a ser construída, ou seja, com a permuta, né, chamada permuta. Permuta é troca, tá? Então vamos lá. Esse contrato aqui é um contrato mais simples, né? Ele tem 5 laudos, 5 páginas, né? Sugiro que você aí, na hora de redigir o seu contrato, se baseie aqui nesse instrumento. Ele está disponibilizado para você aí na área de documentos auxiliares do curso, né? Mas consulte sempre aí um advogado especializado no setor imobiliário. Tá? A legislação ela sempre vai mudando, né? Outras legislações como o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, né? Bem como outras questões aí, ligadas ao âmbito imobiliário em si, né? Podem vir a trazer aí algumas alterações que são necessárias
do seu conhecimento, é necessário que você as conheça e as coloque no contrato. A consulta a um advogado, ela é prudente, tá? Para você aí fazer um contrato sempre dentro daquilo que a legislação exige à época, né, da formalização do negócio, tá? Então vamos lá. Primeiro permutante, né, proprietário do terreno, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, tá? Aqui tem todos os dados, ó, né? O segundo permutante, né, quem está fazendo a troca com o primeiro permutante, nesse caso aqui, o incorporador. Tá? Então aqui o incorporador pode ser, conforme a gente já estudou, pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Então você tem aí no primeiro trecho do contrato a qualificação das duas partes. O primeiro permutante, que é o dono do terreno, e o segundo permutante, que é o incorporador. Aqui na cláusula 1 nós temos aqui a caracterização de que, né, a formalização de que o primeiro permutante é senhor legítimo possuidor de um terreno livre e desembaraçado, tá, de quaisquer ônus, de qualquer ônus, tá? Vamos melhorar esse português aqui, ó. Colocar aqui quaisquer ônus, tá? Situado em, aqui você coloca o endereço total do terreno, tá? Colocando aí rua, quadra, número do lote, tá? Bairro, CEP da rua, localização geográfica, todas as informações que você puder colocar para caracterizar o terreno, tá? Com as seguintes características, tá? Descrever detalhadamente, conforme está na matrícula do terreno, né? Existem matrículas de tudo quanto é jeito, né? Matrículas antigas que colocam aí, começa no ponto tal do terreno tal e anda 20 metros, vira à direita num ângulo tal, né, segue por mais 30 metros, é uma coisa mais ou menos assim nesse sentido. Né? Hoje em dia os terrenos eles são mais bem descritos, né? Hoje nós temos aí um serviço de topografia muito mais apurado, né? Então você precisa pegar, antes de qualquer coisa, a matrícula do terreno, né, que o primeiro permutante vai te fornecer, você na qualidade de incorporador, né? Você vai pegar essa matrícula, né, do cartório de imóveis, vai lá no terreno, né, junto com um topógrafo, né, junto com uma pessoa da sua confiança, e vai medir o terreno para ver se o que está lá de fato no local, né, o terreno de fato, ele está de acordo com aquela metragem, aquelas dimensões, aquelas informações que estão lá na matrícula do terreno, tá certo? Vamos lá. Cláusula segunda. O primeiro e o segundo permutantes, né, vou colocar aqui ok? Ajustam entre si a permuta da fração ideal, correspondente a tantos metros quadrados, tá, a serem apurados, né, perdão, a permuta da fração ideal, tá certo aqui o plural, né, a ser apurada, né, essa fração ideal, naturalmente, ela vai ser apurada após a aprovação do projeto junto à prefeitura, tá? Do imóvel de proprietário do primeiro permutante, descrito e caracterizado na cláusula primeira, por área construída do edifício tal a ser construído pela segunda permutante. O que quer dizer isso aqui na cláusula segunda? Que o primeiro permutante, dono do terreno, né, e o segundo permutante, você incorporador, estão ajustando, né, via este contrato, né, que você, como incorporador, vai comprar o terreno dele, né, dando para ele uma fração ideal da edificação que vai ser produzida, correto? É isso que é o processo de permuta. Você vai pagar o terreno, né, em área a ser construída futuramente, né, conforme projeto aprovado na prefeitura. Essa área, naturalmente, ela vai ser apurada de forma precisa, né, quando o projeto for aprovado na prefeitura, tá? Você vai dar para ele, por exemplo, 2 apartamentos, 3 apartamentos, 2 apartamentos, mais uma loja comercial, uma sala, uma loja lá no térreo, né? Então você soma essas áreas, né, e vai pagar para ele, né, você vai informar aqui que você vai dar para ele a chamada área subrogada de X metros quadrados. Não é valor, é metro quadrado de obra, tá? Parágrafo 1º aqui, né, da cláusula segunda. As partes contratantes, né, primeiro permutante, segundo permutante, declaram expressamente que a presente permuta é realizada pura e simplesmente como pagamento em área construída. Perfeito? É o que eu acabei de dizer.
A segunda permutante obriga-se a entregar o edifício construído, tá? Naturalmente que dentro do memorial de incorporação tem todas as especificações de como esse edifício vai ser construído, né? Materiais, padrão de acabamento e tal, com respectivo habite-se expedido pela Prefeitura Municipal e ainda certidão negativa de débitos a ser emitida pelo INSS. Além de outras, né, no prazo máximo de 30 meses. Aqui, ó, o prazo dessa obra aqui são de 30 meses. Tá? Você vai colocar aí o seu prazo de obra no contrato. A contar da data de início da obra. Tá? A data que você colocar aqui, tá, ela vai ser a data inicial, né, que dará início à contagem dos 30 meses. Tá? Você não pode colocar aqui uma data no mês que vem e começar a obra daqui a um ano, não. Você tem que colocar a data aqui de início da obra e começar a obra nessa data, tá certo? Sob pena de, quando não entregar as respectivas unidades ao proprietário do terreno, ao primeiro permutante, dentro do prazo acordado neste contrato de incorporação, né, o primeiro permutante fará jus a uma multa contratual estabelecida, tá, de X reais, né, mensais, tá, vencíveis mês a mês e ainda atualizado aí pelos índices de correção monetária aí, informados pelo governo federal. Para contratos desse tipo aqui se usa muito o IGPM, Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Os primeiros permutantes declaram neste ato que o imóvel de sua propriedade, né, descrito na cláusula primeira, encontra-se totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames. Tá? Você vai pegar a certidão de matrícula do imóvel e verificar também, naturalmente, né, que se existe lá algum gravame, né, alguma questão aí oriunda de dívidas pessoais ou empresariais lá do proprietário do terreno que ocasionou aí uma eventual penhora do terreno. Tá? Você, como um incorporador inteligente que você é, você vai fazer uma pesquisa também, tá? Cadastral, no nome, no CPF do proprietário do terreno, para saber se ele tem algum processo correndo na justiça, alguma pendência trabalhista não resolvida, né? Questões aí tributárias com Receita Federal, Estadual, Municipal, que possam vir, né, a ensejar aí um gravame, uma penhora no terreno, lá na frente, quando você já estiver executando o empreendimento. Tá? Não que, né, abrindo parênteses, não que uma eventual dívida em nome do proprietário do terreno vai inviabilizar o negócio. Tá? Você pode assumir a dívida dele, desde que seja viável para você, né, desde que a dívida tenha um valor menor do que o valor do terreno, né, claro. Né, e amortizar essa dívida, né, e ficar com o terreno para você. Ao invés de você pagar o proprietário do terreno, você combina com ele que você vai pagar a dívida e ele vai sair da dívida e passar o terreno para você. Isso é perfeitamente viável. Tá? Consulte o advogado para se fazer essa transação. Vamos lá? Cláusula terceira, né? Para a viabilização do negócio aqui proposto, as partes se comprometem dentro de um prazo aproximado, né, de 60 dias, né? Tem que ser colocado aqui aproximado, né, porque a gente depende aí do cartório. Após a aprovação do anteprojeto junto à Prefeitura, né, afirmarem através de escritura pública de permuta de fração ideal de edificação a ser construída por fração ideal de terreno, tá, e simultaneamente o registro desta permuta na matrícula do imóvel, tá certo? Você vai fazer o contrato de incorporação, vai registrar esse contrato no cartório, tá, junto com a documentação completa exigida lá na linha 32 da lei das incorporações, tá? E também lá no cartório de imóveis, agora no cartório de imóveis, você vai registrar, tá, na matrícula do imóvel que aquele imóvel foi dado para você, incorporador, a título de permuta por X metros quadrados do edifício tal, situado à rua tal, conforme projeto tal, né? E anexo, né? Anexo uma cópia do projeto lá no cartório de imóveis, tá? Seja precavido, não deixe essas questões passarem, tá? Você vai registrar, então, dois cartórios, cartório de títulos e documentos, tá? E um outro registro simultâneo lá no cartório de imóveis, esse a ser feito na matrícula do terreno. Na matrícula do terreno vai ter lá uma nova averbação, né? Vem escrito assim, AV, né? AV de averbação, número tal, na data tal, né? O imóvel aqui
descrito na matrícula X, né, aqui descrito tal, ele foi dado como permuta para a pessoa tal, né, o nome do incorporador, né, devendo o incorporador repassar ao dono do terreno a título de pagamento, né, por este terreno, por esse imóvel, objeto da matrícula, né, o apartamento número 101, 102, aí, né, você vai registrar o que você realmente vai dar para ele, né, você registra com muito detalhe, né, tem profissionais que fazem essa redação, esse despacho, né, ele vai escrever lá na matrícula. Eu já vi isso muitas vezes, em muitas matrículas, mas geralmente vem escrito assim: edifício, nome tal, situado a rua tal, da quadra tal, com características conforme projeto número tal, aprovado na data tal, de autoria de engenheiro tal, de propriedade do incorporador tal, né, o apartamento 101 com área privativa de tantos metros quadrados, área equivalente de tantos metros quadrados, mais o apartamento 102, por exemplo, com tantos metros quadrados, né, toda a descrição completa, tá certo? Cláusula 4ª, tá? Em decorrência do negócio ora realizado, cujo pagamento será efetuado através de área construída, né, de área a ser construída, tá certo? A segunda permutante, né, o incorporador no caso, né, assume perante os primeiros permutantes as seguintes obrigações de fazer. Né, aí a responsabilidade já está recaindo sobre você, incorporador. Tá? Elaborar as suas próprias custas, né, expensas e total responsabilidade, os projetos arquitetônicos e de engenharia civil, tá? Todo o projeto integral da incorporação imobiliária, né, dentro da Lei 4591 de 1964, como você já sabe, né, tem todo aquele escopo lá, né, de documentos, aquilo ali é chamado memorial de incorporação, né, ou projeto integral de incorporação imobiliária, né, são todos aqueles documentos exigidos lá na linha 32 da Lei das Incorporações, a Lei 4591, né, tudo que lá tem custo, tá? Quem vai bancar esse custo é você, incorporador. Né? Então nós temos aqui o item 1, elaborar projetos e memorial de incorporação, né, à custa do incorporador. Tá? Aqui na linha 2, executar a construção e sua administração às suas próprias custas, tá? Empregar, tá, a mão de obra e materiais de boa qualidade, com pessoal técnico qualificado, correspondente, né, compatível com o nível do projeto. Tá? E outras questões aqui, tá, relativas à edificação em si. Tá, vamos passar aqui para o item B. Todas as despesas referentes aos serviços e obras da construção do edifício, por exemplo, XYZ, né, objeto da incorporação, tais como a elaboração de todos os projetos, compra de materiais necessários à obra, contratação de mão de obra geral especializada, emolumentos, taxas, né, correrão exclusivamente por conta da segunda permutante, ou seja, do incorporador. O que isso aqui quer dizer, prezado aluno? O dono do terreno, né, uma vez que ele firmou o contrato de incorporação com você, ele não tem responsabilidade nenhuma de custear projeto, memorial de incorporação, taxas, emolumentos, custos com cartórios, nada disso. Tudo isso corre por conta sua, incorporador. Nada deve recair, né, sobre a responsabilidade do proprietário do terreno. Ele está te dando o terreno para você incorporar. O que ele quer é que você cumpra o contrato com ele e entregue para ele, após o período de obra estipulado no contrato, a área construída que você prometeu para ele. A área construída, entre parênteses, apartamentos, lojas, salas, ou o que for, tá? Ou terrenos, né? Se caso for a incorporação de um condomínio de terrenos, né? Tudo bem? Compromete-se também o incorporador a entregar o edifício pronto e acabado no prazo determinado na cláusula 2ª deste contrato, né, pagar todos os tributos, certo? Parágrafo 1º aqui, ó, os primeiros permutantes, os donos do terreno, o dono do terreno, aqui no caso, né, autoriza neste ato o incorporador a registrar e arquivar no cartório de registro de imóveis da cidade tal aqui, né,
o projeto de incorporação, tá? Ou seja, o memorial de incorporação, e a minuta de convenção de condomínio, que faz parte, né, do projeto do memorial de incorporação. Ficando a segunda permutante autorizada, aqui, tá, o dono do terreno já autoriza você, incorporador, a vender unidades autônomas, tá, correspondentes à área construída, né, frações ideais vinculadas a um contrato de construção, tá, sobre o terreno que era dele, que ele está cedendo para você agora, salvo as unidades escolhidas pelo dono do terreno, né, como forma de pagamento pela área integral do terreno. Ou seja, vamos traduzir isso aqui para você. O dono do terreno está te dando uma autorização para você vender todas as outras frações ideais de terreno, todas as outras unidades do edifício, né, com exceção daquelas que você vai dar para ele como forma de pagamento pelo terreno, tá certo? Então aqui você está sendo emitido na posse e na posse, não propriedade, na posse do terreno para bem vender, né, as unidades, para você promover a incorporação, tá certo? Vendendo as unidades restantes. Ok? Cláusula aqui também importante, ó, você não pode deixar de colocar. Tá? Os primeiros permutantes, dono do terreno, declara expressamente que renuncia ao direito de preferência de compra das demais unidades autônomas do empreendimento. Tá? Você está se desvinculando dele, ele não tem direito de preferência. Tá? Você vai vender para terceiros, para quem você achar melhor. Tá? Cláusula quinta. Os primeiros permutantes só reputaram integralmente pagos após o cumprimento total das obrigações assumidas neste instrumento, tá? Com, naturalmente, a unidade, né, que você vai dar para o proprietário do terreno em pagamento ao terreno, ela tem que estar livre de qualquer despesa. Você vai dar para ele a unidade livre de INSS, de imposto de transmissão sobre o bem imóvel, tá? Qualquer outra taxa de tabelionato, qualquer outra despesa com INSS, ISS, você tem que dar para ele o terreno livre, você tem que dar para ele o apartamento livre, você tem que dar para o dono do terreno, depois que a obra estiver acabada, né, aquilo que você prometeu para ele, livre de qualquer dívida, tá? Isso, né, naturalmente se traduz com a matrícula do imóvel, tá? Com o termo de habite-se, né? Só se faz a matrícula de área construída, o imóvel só recebe o habite-se, tá? Consequentemente se registra o termo de habite-se na matrícula do imóvel quando o imóvel está livre de qualquer dívida, tá certo? Então, se você der para ele a certidão de matrícula do apartamento, né, individualizada, tá? Individualizada, a matrícula do apartamento individualizada para ele, em nome dele, sem dívida, você quitou a sua obrigação com o dono do terreno, tá certo? O que essa cláusula quer dizer? Que você ainda vai ser devedor, você incorporador, ainda vai ser classificado como devedor frente ao dono do terreno, até o momento em que você der para ele a obra, o apartamento dele finalizado, ou os apartamentos finalizados, né, que você prometeu em troca, em pagamento ao terreno, né, com a matrícula do imóvel, tendo o habite registrado na matrícula do imóvel e todas as certidões negativas de débitos perante o INSS, Receita, tudo, tá? Se você não fizer isso, você ainda é caracterizado como devedor perante a ele, tá? A segunda permutante, né, cláusula sexta, pagará todas as despesas de transferência de domínio do terreno, consignado na cláusula primeira, tais como tabelionato, certidões, registro de imóveis, tá? Assim como os impostos e taxas. Tá? Ou seja, a transferência da fração ideal do terreno para um terceiro que comprou outro apartamento, né, ela corre também por sua conta. Naturalmente que você vai cobrar, né, da pessoa que comprou de você, o terceiro que comprou de você, o cliente A que comprou de você o 203, você vai cobrar dele, né, a taxa de transferência, né, da fração ideal, né, do terreno, né, para o nome dele, tá certo? Aqui, questões aqui relativas a foro, tá? E outras questões aí também de obrigatoriedade, né, a serem
colocadas no contrato, tá? Cláusula 10ª. E para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, firma o presente instrumento em 3 vias, de igual forma e teor, diante de 2 testemunhas. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui vocês não sabem a importância dessa questão aqui, ó, das testemunhas. Quando vocês forem assinar o contrato, você chama lá o dono do terreno no seu escritório, no escritório do incorporador, as 2 testemunhas têm que estar lá na hora da assinatura do contrato, uma dele e uma sua, tá certo? Então as pessoas têm que estar lá, tem que ter 4 pessoas lá para assinar o contrato. Você, incorporador, ele, o dono do terreno, uma testemunha dele e uma testemunha sua, tá? Não deixe de fazer isso, porque senão é nulo. Para você, se você deixar essas 2, deixa eu puxar para cima aqui para você ver, ó. Se você deixar esses 2 campos aqui em aberto, para você colocar isso aqui depois, né, o contrato perde a validade. Tá? E se as 2 forem suas, né, as 2 testemunhas forem suas, também é questionável no eventual processo aí de litígio na justiça. Tá? Então, uma testemunha sua, uma testemunha dele, as 2 testemunhas presentes no ato da assinatura do contrato. Muito bem? O contrato aqui acho que pegou tudo. Tá? O resto são documentos. Né? Você sempre se referencia. Esse contrato aqui ele deve sempre fazer referência ao memorial de incorporação, tá? Que vai ser registrado no cartório, sob número tal. Tá? Você não pode deixar de fazer isso. Tá? Esse aqui é o primeiro documento que se registra. Você não vai ter o memorial de incorporação na hora, mas você vai colocar nesse contrato a referência conforme memorial de incorporação a ser registrado no cartório, né, o qual, após o registro no cartório e consequente emissão do número da incorporação, se integrará a este contrato como anexo 1. Tá bom? Depois que você fizer, então, o registro do memorial de incorporação no cartório, você vai voltar lá no seu escritório, chamar de novo lá o dono do terreno, as 2 testemunhas que vieram, né? E vocês vão fazer um anexo contratual número 1, né? O qual faz parte todo o memorial de incorporação. Tem lá todos os documentos que você já viu lá, né? Lá na linha 32, né? Da Lei das Incorporações. E vocês vão assinar, né? um outro documento, né? Escrito anexo número 1 do contrato firmado na data tal, entre as partes tal, vai redigir um novo documento. Tá constando aí no caput as 2 partes, as mesmas testemunhas, né? Aí você fechou todo o cerco, tá certo? Ok? Aí fica bom, né? Fica seguro o negócio, né? Fica acreditável o negócio, você vai ter muito mais credibilidade frente ao dono do terreno, né, e frente ao mercado, se você trabalhar dessa forma séria. Tá? Para ele vai ser muito bom, para o proprietário do terreno, para você como incorporador vai ser muito bacana, tá? E também pelos adquirentes, né, os terceiros que vão comprar as outras unidades. Trabalhando dessa forma segura, você com certeza vai construir aí um nome, né, uma reputação no mercado aí de grande valor, tá? De grande valor, tá? Para você ao longo da sua vida profissional. Tudo bem? Vou finalizar aqui então, o próximo trecho aqui da aula 6, tá? Perdão, próximo trecho aqui dessa aula, tá? Até me perdi aqui, vai ser o trecho 13, tá? Vai ser o último trecho da aula 2. Eu vou falar sobre as possibilidades de distrato, tá? Do contrato com o incorporador e distratos que podem ser feitos nos contratos de venda de fração ideal e vinculados a um contrato de construção com os adquirentes terceiros, tá? Existe aí uma de 2019, tá? 2018 e 2019, houveram algumas alterações aí no Código Civil, onde se promoveu aí uma série de melhoramentos, tá? Vamos chamar de melhoramentos, mais para o lado do comprador, né, com relação a um eventual distrato, né? Então nós vamos estudar bastante isso aí, porque a coisa ficou um pouco mais
vou dizer entre parênteses, complicada para o incorporador sob a ótica financeira. Tá? Existe um determinado percentual agora maior que o incorporador deve restituir, né, o adquirente da unidade, né, que o adquirente da unidade fazerá jus, né, de receber do incorporador se caso houver um distrato. Tá? Isso aí reflete muito no fluxo financeiro e na estruturação do negócio já firmado, tá certo? Então eu vou preparar aqui essa aula com base aí nas últimas alterações feitas no Código Civil, tá? E com uma eventual jurisprudência aí, já firmada lá no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Tá bom? Um abraço.